O Livro da Intenção, Parte 6. Raimundo Lúlio. Da fortaleza. Filho, a fortaleza existe pela intenção que a vontade esteja temperada no coração humano e moderada pela justiça, caridade, prudência e esperança, de tal maneira que o homem seja forte no coração contra a vilania, a maldade e o engano. Esses tentam a fortaleza de tal maneira que exista na vontade humana a desesperança, a injúria, a ignorância e a inimizade, por onde podem entrar o orgulho, a covardia, a falsidade, a ira, a avareza e a inveja. Filho, saibas que com a fortaleza as virtudes estão fortes contra os vícios, e pela ausência da fortaleza os vícios estão fortes contra as virtudes. Por isso, a tentação tenta o homem contra a fortaleza com ameaças, com ira, com pobreza, com má vontade, com riqueza, com beleza de pessoa, com delicadezas mundanas e ainda com honramentos e outras coisas semelhantes a essas. Amável filho, a tentação da qual te falo acontece na liberdade da vontade, com o pecado venial na segunda intenção. Quando estás desonrado ou ameaçado por algum homem, ou quando tens falta ou descontentamento com alguma coisa. Pois, se tu amas ser menosprezado para teres paciência e humildade, e se desejas alterar tua vontade para amares o honramento amando a desonra naqueles homens que te menosprezam, então a fortaleza se enfraquece na justiça, na caridade e na prudência, que, com a paciência e a humildade, estão submetidas à fortaleza contra a debilidade do coração. Amável filho, se desejas te submeter à fortaleza, serás livre contra os vícios e não falarás até que entendas a intenção pela qual desejas falar, nem irás a nenhum lugar até que a justiça com a caridade te deem licença de ires ou obrares onde a justiça e a caridade desejam estar e salvar a fortaleza no seu direito e em sua honra. E se tu, filho, tens fortaleza, vencerás a ti mesmo e a teus inimigos e menosprezarás enganos, orgulhos, vilezas e faltas. Filho, quando tu fores tentado e te sentires mudar para outro estado, contra o estado no qual estavas ordinariamente antes que a tentação te tentasse, esse será o tempo da fortaleza com a qual deverás colocar à prova a prudência, a justiça, a caridade e a temperança, para que te ajudem contra a tentação com a esperança, na qual a fortaleza te governa com a abstinência, privando a tentação, mudando tua consideração em boas cogitações que vencerão as tentações diabólicas. Da temperança. Filho, a temperança existe pela intenção que estejas com a justiça no meio de dois extremos, que concordam com a injúria, que é um vício. Esta temperança, filho, conserva tua intenção contra a tentação, com a caridade, a prudência, a justiça e a fortaleza. Pois a caridade coloca a justiça na vontade, para que esta queira colocar a vontade no meio de ambas as extremidades, no qual meio está a vontade unida com a fortaleza e a prudência, com a liberdade sendo amada e julgada pelo mérito nascido da liberdade, com a virtude da vontade,
onde a justiça, a caridade, a fortaleza, a prudência ajudam a temperança contra a tentação, que concorda com ambas as extremidades onde está a temperança. Amável filho, o homem pode ter temperança em comer, em falar, em vestir, em andar, em cogitar, em querer, em entender e nas outras coisas semelhantes a essas. E como cada uma das coisas ditas acima pode ser usada em pequena ou grande quantidade, é dada a temperança ao homem. Filho, se tu estás tentado contra a temperança, convém que te ajudes com as outras virtudes que mantêm a temperança, pois a esperança lhe ajuda para cogitares a recompensa, e a justiça lhe ajuda a suportares a paixão para conservares a sanidade, e a caridade faz-nos amar mais a temperança do que os prazeres pelos quais a temperança é privada. E a prudência demonstra quão perigosa coisa é não ter temperança. E a fortaleza fortalece a vontade com a abstinência e a paciência. Amável filho, às vezes a tentação começa a tentar o homem na extremidade menor, às vezes na maior. E sabes por quê? Porque se por uma extremidade não podes expulsar a temperança do lugar do meio, a expulsa pela outra extremidade. Por isso, filho, te aconselho que contrastes a tentação com a fortaleza e a abstinência até que venha a justiça, a prudência e a caridade. Pois a justiça te mostrará na prudência que mais vale a temperança no meio de duas extremidades, isto é, superfluidade de muito ou pouco, que não a destemperança nas duas extremidades. E a caridade te fará amar o que é melhor, sem que antes tenha destemperança ao desejares esperar em tua memória, vontade e entendimento. Filho, com essas virtudes te são exemplificadas a obra da temperança e das virtudes, e a intenção graças à qual o homem possa defender-se das tentações feitas pelos vícios e pelos espíritos malignos. Agora desejo te dizer dos 7 pecados mortais. Da glutonia. Glutonia é o vício pela superfluidade de comer e beber, o qual está na vontade desordenada pela ausência de temperança, desama pelo desejo. Este vício, filho, não foi criado com nenhuma intenção, mas é coisa que, acidentalmente, destrói a intenção pela qual foi criada a temperança. Amável filho, todos os acidentes virtuosos são criaturas, pois assim convém, já que Deus é o Criador de todos os bens. Mas os viciados não são criaturas, pelo contrário, são inclinações pelas quais as criaturas tornam-se não coisa, não estando neles a intenção pela qual são. Por isso, filho, assim como o demônio tenta o homem para destruir a temperança, o anjo benigno o tenta para ter temperança, para que a glutonia não incline a doença por dilatação do ventre, por muito comer e beber, de onde lhe vem a morte. Filho, existe a necessidade de comer e beber para sustentar a vida, mas a glutonia existe pelo excesso de comer e beber. Assim, filho, quando tu comes e bebes adequadamente de acordo com a justiça, e desejas comer e beber mais do que convém, o anjo encarregado de ti por Deus te aconselha com a justiça, a prudência, a fortaleza e a continência,
para que tenhas abstinência e temperança, e não te inclines pela glutonia, à culpa e ao pecado. Filho, o homem glutão tem a segunda intenção com o intuito de juntar riquezas para que possa comer. Por isso, ele tem a primeira intenção em comer, e essa o leva a comer e beber demais, e faz crescer a segunda intenção tão fortemente em juntar riquezas, que o faz cometer roubos, enganos e faltas. E como a primeira intenção é mais forte que a segunda, os homens empobrecem e gastam seus bens comendo demais, sendo preguiçosos, dorminhocos e doentes contra a diligência de juntar e conservar riquezas. Filho, se tu desejas destruir em ti a gula, ama a glutonia pela segunda intenção e a temperança pela primeira, pois a justiça, que é maior em fortaleza pela primeira intenção do que pela segunda, te fará odiar a glutonia e estar na primeira intenção. E a prudência te fará amar a liberdade que tens de ser guloso, para que possas mais usar de temperança na caridade, justiça e fortaleza. Filho, saibas que não existe nenhum pecado que o homem seja tão ignorante e não pense fazê-lo como o pecado da gula. Nem por nenhum pecado o homem peca tão frequentemente como pela glutonia. Nem por nenhum pecado vem tão frequentemente a morte, a doença, a pobreza e a fraqueza dos sentidos como da gula. Por isso, te aconselho que te seja muito temerosa com o pecado da gula.